e ele disse assim, Aloísio, nós temos um problema aqui, que é exatamente o período do verão. A nossa casa praticamente fecha no verão. Mas você é uma cidade de praia, como é que pode fechar? Porque nós não temos trabalhadores. Porque os nossos trabalhadores da casa, eles estão envolvidos com os turistas. São funcionários de supermercado, donos de restaurante, enfim, estão envolvidos diretamente com o turismo, já que a cidade vive do turismo. Eu disse, na nossa casa também é assim. No entanto, a nossa casa permanece com o mesmo público e às vezes até aumenta no verão. Eles, como é que vocês fazem lá? Eu disse, nós transformamos os turistas em trabalhadores. Simples assim. Então, por exemplo, o Roberto veio passear, o Roberto falou, vou sentar quietinho, do lado da minha esposa, vou trabalhar, vou assistir a palestra, que é meu direito como trabalhador espírita. Lá em Muriaé me deixa em paz. Então, aqui, pelo menos aqui em Guarapari, eu vou poder assistir a palestra. E aí, ele infelizmente não deu certo o dia que ele planejou. Né? Mas trabalhadores de Jesus é assim. Então, a gente normalmente pede aos companheiros que se coloquem à disposição, conversem com os trabalhadores, digam qual tarefa desempenha lá na casa espírita que você trabalha, para a gente adequar aqui. Por exemplo, às vezes falta passista. Quando eu conheço, eu digo, vai lá ajudar no passe. O pessoal da casa já está acostumado, de repente chega uma pessoa diferente, né? Já sabe que é assim, que eu conheço, sei que a pessoa é uma pessoa que está preparada para a atividade, né? Então, em função disso, a gente encaminha. E aí, conversando com a gente, vai fazer isso aí. Então, estejam em casa, e aqui vocês são trabalhadores, não são convidados. Eu tenho que ver onde é que está meu óculos, porque eu só vejo a fisionomia, porque eu sou míope. Obrigado, Giovanni. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Chamar o Júnior aqui para a mesa, né, Giovanni? Júnior, você vem cá para você ficar à disposição da psicografia. A esposa está aí para cuidar do Júniorzinho. Como ele já é Júnior, como é que faz? Mas ele não pode ser Júnior, né? Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Que os benfeitores espirituais da nossa casa, né? A equipe de Dr. Bezerra, que é o nosso patrono, o Zé Grosso, trabalhador que coordena algumas atividades aqui conosco no mundo espiritual. Enfim, que esses espíritos benfeitores, que estão bem à frente de nós, têm muito mais maturidade espiritual que nós, que eles possam nos inspirar, fazendo-nos instrumento da orientação para cada um de nós, né? Inclusive para quem fala, porque no Espiritismo não temos sacerdotes. Então, todo mundo é estudioso do Espiritismo, a gente divide com vocês, mas a gente se coloca também na necessidade de ouvir a mensagem espírita. E aí nós estamos durante esse mês com uma programação especial. Além de 2 seminários tradicionais da casa, que é o encontro sobre terapêutica do perdão, que vai acontecer no dia 19, também o 4º encontro sobre depressão, que acontece no dia 26. Então, mesmo que alguns de vocês tenham que retornar para a sua cidade, mas podem divulgar para os companheiros lá, que nós vamos ter esses eventos. No dia 19 é a abertura da Semana Espírita, então não terá palestra nesse dia. De manhã, de 8 a meio-dia, é que nós teremos o 4º terapêutica do perdão aqui. Então vamos lá. O tema nosso que é tempos novos. Então nós vamos começar com essa reflexão do Espírito Giordano Bruno, que é o companheiro que ditou esse livro aqui, né, que é a nossa primeira obra, o primeiro livro psicografado. O pessoal já conhece os meus livros. Esse aqui está abaixo ali, seria bom subir um pouquinho, não o Data Show? Ele baixou, né? Isso. Aí quando ele voltar ele vai ficar no lugar certo. Posso subir um pouquinho mais, Giovanni? Tá bom, tá bom. Então, é um livro psicografado do Espírito Giordano Bruno e trabalha as questões das nossas inquietações, por isso o nome Inquietações Íntimas. E a gente começa
o tema abordando um dos capítulos do livro que se chama Transição Íntima. Aí Giordano Bruno diz o seguinte: às vezes nos sentimos tristes, melancólicos, pensamos estar deprimidos. Não é depressão, é transição íntima. Em função do processo da Revolução Industrial e do consumismo que nos envolveu, né? A necessidade do ter no lugar do ser, nós queremos construir um processo de alegria constante, como se a alegria fosse a única emoção que devíamos sentir, como se a tristeza fosse algo ruim para nós. E nós, inclusive, fazemos uma associação equivocada entre tristeza e depressão. A gente vulgarmente tem o hábito de dizer assim: ah, eu estou meio deprê. Não existe essa história meio depressivo. Ou você está ou você não está. Depressão é igual gravidez. Já viu uma mulher dizendo: estou meio grávida? Não tem jeito, né? Então, se a pessoa, para ela ter depressão, ela precisa ter um período de no mínimo uma semana de tristeza constante, com a causa identificada. A tristeza não. A tristeza são horas que nós passamos tristes, às vezes um dia, 2 dias tristes. Não há nenhum problema ficar triste. É necessário. A tristeza faz parte da felicidade como alegria. E a gente, inclusive, associa tristeza como antônimo de felicidade. Qual o contrário de felicidade? A pessoa fala tristeza. Não é. Felicidade não tem contrário. A felicidade é algo perene. É algo criado por Deus para nós. Então não existe palavra contrária à felicidade. Às vezes alguém fala: não, contrário à felicidade é infelicidade. Mas aí não vale, é a mesma palavra, só colocou o in antes. Então não existe uma palavra contrária. Então tristeza é contrário de alegria. O Chico Xavier dizem que... Eu gosto muito de contar essa história, porque eu acho que identifica muito conosco no nosso dia a dia. O Chico Xavier dizem que em 1998, um pouco antes, aliás, 96, Emmanuel disse para o Chico: Chico, eu terei que me ausentar por 1 mês. Durante 1 mês eu não estarei com você. Aí o Chico disse: por quê? Ele disse: porque eu tenho um curso intensivo com a equipe da Mãe Santíssima, da Maria de Nazaré. E aí o Chico disse: você vai estar com a Mãe de Jesus? Ele disse: oh, é mesmo? Sim. Você pode levar um pedido para ela, para mim? Posso. Ele disse: qual é o pedido? Espera só um pouquinho para eu pegar uma caneta. E aí fez aquela lista, porque, né, poder mandar um recado para a Mãe de Jesus não é todo dia que acontece. Então ele fez aquela lista imensa, colocou todos os sofrimentos dele, as angústias dele naquele papel, e falou para o Emmanuel, e leu para o Emmanuel: você vai lembrar? Eu disse: lembro, pode ficar tranquilo, está tudo registrado. E aí 1 mês depois, Emmanuel retorna, e aí o Chico pergunta assim para Emmanuel: e aí, você esteve com a Mãe de Jesus? Ele disse: estive. Levou o meu recado? Eu disse: levei. E ela respondeu? Respondeu. Aí o Chico disse: então deixa eu pegar uma folha de papel e uma caneta. Não precisa, eu tenho que anotar. Ele disse: pode falar, pode começar a falar. Aí Emmanuel falou: tudo passa. Aí o Chico: só isso? É só isso. Quer dizer, a gente que é inferior precisa preparar toda uma questão para fazer uma palestra de 1 hora. A Mãe de Jesus vai resolver um monte de problema, só 2 palavras. Isso que é espírito superior. Aí o Chico anotou essa frase com a letra bem grande, colou na porta do guarda-roupa dele, aquele guarda-roupa antigo, simples que ele tinha, de forma que todo dia, quando ele fosse deitar, ele pudesse ler essa frase, e quando levantasse também. E aí, o dia que o Chico estava eufórico, feliz, tinha saído um livro novo, tinha sido publicado uma nova edição, havia uma premiação, ele estava eufórico, ele olhava a frase: tudo passa. Mas tinha dia também que ele estava aborrecido,
magoado, às vezes com um companheiro espírita, porque a gente não precisa de inimigo lá fora não, dentro de casa mesmo. Então às vezes um companheiro espírita que o perseguia, quando ele olhava com o coração partido, ele via a frase: tudo passa. Então eu gosto de usar essa história para a gente entender que a alegria passa, mas a tristeza também passa. É como aquele aparelho que mede o batimento cardíaco no hospital, que faz aquele zigue-zague, vai lá em cima, vem cá embaixo, vai lá em cima, vem cá embaixo. Então quando está lá em cima é alegria, euforia, quando está cá embaixo é tristeza. Aí sobe, alegria, tristeza, alegria, tristeza. Claro que a gente vai fazendo de maneira que nenhuma das duas sejam tão extremas. Eu fique tão alegre a ponto de me desequilibrar e nem fique tão triste a ponto de adoecer. Mas esse processo tem que acontecer. O que acontece com o coração quando a linha fica retinha? É porque foi dessa para melhor, né? É a mesma coisa conosco. Então não tem jeito. Alegria, tristeza faz parte. Então a transição, esse sentimento melancólico, esse olhar para a eternidade, já viu? Tem pessoa que você chega perto dela e faz assim, ó. Né? Ela está olhando para nada. Quer dizer, ela está olhando para si mesma. A tristeza é um dos poucos momentos de nossa vida que nós nos voltamos para dentro. Porque a alegria, ela atrai os nossos olhos. Ela nos coloca em contato com o mundo exterior somente. Teve a semana passada a Mega Sena. Imagina ver quem ganhou na Mega Sena. Tem um monte de gente que jogou na Mega Sena e falou: Luísio, se eu ganhar, eu construir a sociedade. Né? E essa sede aqui é uma sede provisória. Nós estamos pagando um terreno que termina em julho, e aí vamos começar a construção da nossa sede própria. E aí a pessoa falou, né? Eu vou construir a sociedade. Se essa pessoa ganhasse na Mega Sena, vocês acham que ela ia ficar pensando: agora eu vou entrar em contato com o meu guia espiritual, para ver o que é que Jesus quer de mim? Vocês acham que ela ia pensar nisso? Não ia, gente. Não ia. Ia pensar na casa, no carro, em ajudar a sogra, né? Ia pensar coisas externas. E nós não somos um corpo carregando o espírito. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo: porque meu espírito. Não, você não é dono do seu espírito, você é o espírito. Então nós não somos um corpo carregando o espírito. Nós somos um espírito carregando um corpo. O corpo é que é o anexo, o corpo é que é o que está agregado. A essência é o espírito. A nossa passada aqui na Terra é uma passada rápida. É rápido, gente. Eu estava esse dia refletindo: quem podia imaginar que daqui a 17 dias eu pudesse completar 50 anos? Quando você falava 50 anos antigamente, você imaginava a pessoa velhinha, com a bengala. Eu estou fazendo 50 anos, olha isso. Já sou avô. Olha como passou rápido. 25 anos de estrada fazendo palestra. Parece que o curso que eu fiz com o Guto Abranches, em 1989, parece que foi ontem. Foi 89, nós estamos em 2014. 25 anos. A década de 90, Legião Urbana, lembra disso? Quer dizer, parece que foi ontem. E nós já estamos há 20 e tantos anos à frente. Há 24, 25 anos da década de 90. Então passa rápido, nós estamos aqui de passagem. Aqui não é nossa moradia. Eu não estou falando para vocês, estou falando para mim. Nós não viemos morar aqui. Ainda que, no nosso caso, que mora em Guarapari, tem praia. Ou quem mora em Minas Gerais tem o queijo com a goiabada. Ou em Campos dos Goitacazes, né? Tem o chuvisco. Goiabada também, né? Então, ainda que tenha essas coisas, né? A gente às vezes tem uma família que a gente ama. Ainda que tenha tudo isso, ainda que o Tiago tem um monte de filha, não tem nenhum filho, né? Veio para poder aprender a desenvolver a feminilidade, né? Se na próxima encarnação,
Com certeza o Tiago vai vir mulher, porque ele vai aprendendo com tanta mulher dentro de casa, né? Então, mesmo assim que o Tiago ame as suas mulheres, ele pode dizer isso sem medo, né? Que ele tem mulheres, ele tem a Priscila, tem mais 3 filhas. Mesmo que ele ame as suas mulheres, ainda assim ele está de passagem. Vai chegar a hora que eles vão chamar ele de volta. Vai chamar meu amigo Tatão de volta. Então não chamam de volta, nós estamos aqui de passagem, gente. Nós não somos daqui. Então a gente tem que repetir isso para nós muitas vezes, porque a matéria nos anestesia, o dinheiro nos anestesia, a carência de consumir nos anestesia. A gente vê essa loucura aí que é o Natal, o desespero de comprar coisa que não precisa. Eu ouvi uma reportagem de na CBN, a entrevistada dizendo, olha, os meus filhos eu já disse para eles, e não é só eles, a minha sogra também, eu digo, ó, durante o ano eu pergunto, quando você precisar de alguma coisa você fala, então eu pergunto, o que você está precisando? Em qualquer época do ano, e aí eu compro aquilo que está precisando, porque no Natal a gente compra coisa que o outro não precisa, é um desperdício sem tamanho. Você ganha camisa que você não usa, meia que você não gosta, enfeites que você nunca vai colocar no corpo ou dentro de casa. Você, muito obrigado, Deus te abençoe, mas não vai ficar com aquilo, porque você não precisa. Nem seu aniversário é. Então no meio desse, a gente às vezes se apega a essas coisas e esquecemos qual é a nossa raiz. E aí só a tristeza nos leva de volta. É no momento de tristeza que a gente começa a pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão nessa terra? Desde criança que eu tenho sonho de ser evangelizador. Poxa, até hoje eu não peguei uma tarefa na casa espírita. Eu queria ajudar na tarefa do passe. Todo ano eu fico adiando, porque eu fumo, eu bebo, eu preciso deixar de fazer essas coisas, e eu não consigo deixar. Eu vou adiando o meu compromisso. Eu tenho um sonho de ajudar a assistência social, ir para o meio da favela, ajudar as pessoas pobres. Mas se Deus quiser, o ano que vem eu vou começar. E a gente vai enrolando. E aí na tristeza a gente começa a refletir sobre isso. A profissão que eu tenho é a profissão que eu, enquanto espírito, escolhi para essa encarnação. Será? Ah, mas eu ganho bem. Eu tenho uma renda boa. Eu tenho um padrão de vida bom, mas quando eu vou para o trabalho, é como o boi indo para o matadouro. Eu me sinto infeliz daquele trabalho. Sei lá, tem uma areia, parece que não é, eu me realizo. Mas o que eu gostaria de fazer? Então, quando a gente entra na tristeza, a gente pensa nisso. Meus filhos, eu tenho dado a atenção que eles merecem, tenho sido o pai ou a mãe que podia ser, não perfeito, mas aquilo que eu posso ser. Tenho sido um bom filho para os meus pais, tenho dado atenção à minha família. Esse é o homem que eu sonhei casar. Olha para o maridão assim, maridão com seus 50, aquele calo sexual de cerveja, cabelo já começou a cair, 20 anos de casado, imagina. Aí ela olha para o sujeito e fala assim, é lá que eu propus casar com essa criatura. Ou então o homem olha, né, para a esposa e fala, meu Deus, ela está cheia de curvas, só que é para fora agora, será que eu me propus casar com ela? E aí vem a crise conjugal. Não raro, depois disso estoura uma crise. Porque o espírito está avaliando. Nem sempre é resultado ruim. Minha esposa é cheia de curvas, ainda que é para fora, não tem importância, tem curva, o negócio é curva, está resolvido. Mas é a mãe dos meus filhos, 20 anos aí me tolerando, tendo paciência comigo, me servindo e eu servindo a ela. É essa mulher que eu escolhi, pronto. Ou então a mulher olha para o marido, tá certo que ele está com a barriga um pouco desenvolvida, o abdômen, né? Isso é sexy.
os cabelos já não são os mesmos, mas é um homem de bem, é um homem honesto, é o pai dos meus filhos, tem carinho comigo, me respeita. É esse homem que eu escolhi, é esse mesmo. E eu tenho uma coisa, eu vou até renovar no mundo espiritual para a próxima encarnação, mas é importante que a gente pare para pensar isso, e a gente só faz isso na tristeza. Então não é que a gente vai cultivar a tristeza, olha para ela com naturalidade, deixa ela vir, não tenha medo, porque se não deixar que a tristeza se implante, depois vai para o consultório psiquiátrico ou psicológico, porque não é saudável. Não, eu não vou chorar porque morreu alguém da minha família, porque sou espírita, espírita não chora. Quem falou que não? Espírita é gente igual aos outros. É importante que o outro, se você está sentindo vontade de chorar, chora. Não tem nenhum problema chorar não. O que não pode é desespero, é desequilíbrio, mas chora. Até para provar que você amava outra pessoa. Você, poxa, eu morri, minha mulher nem chorou, acho que ela foi feliz com a minha morte. Entendeu? Então é importante que a gente expresse os sentimentos. E a tristeza, então, não tenha medo da tristeza. E aí, para a gente ter uma definição rápida, né? O que é a depressão, para a gente não confundir com a tristeza? Distúrbio afetivo, patológico, com a presença de tristeza, pessimismo, olha quanta coisa, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. Então não é só a tristeza, existem outros elementos que o psiquiatra vai determinar o quadro depressivo. E a depressão, ela nasce da rebeldia do espírito. Quando o espírito entristece e começa a avaliar a sua caminhada aqui na Terra, e ele chega à conclusão de que ele está caminhando naquilo que o mundo espiritual determinou, mas não aquilo que ele quer. O médico psiquiatra de Belo Horizonte, Lúcio, doutor Roberto Lúcio, obrigado. O doutor Roberto Lúcio, ele diz o seguinte, que o depressivo, ele é como se ele dissesse assim: Deus, já que você não quer me dar a vida que eu quero, eu também não quero a vida que você quer me dar. Rebeldia. Então ele se rebela naquele momento de tristeza, que ele pode resignar-se, assumir uma proposta nova, ele se rebela. E aí ele desiste de viver. Aí vai acrescentar o quê? Pessimismo, baixa autoestima. Então o espírito deixa de fazer impulsos elétricos no seu perispírito, na área cerebral, que vai deixar de formar elementos químicos dos cérebros, como dopamina, noradrenalina, que vai contribuir ainda mais para o quadro de tristeza. Então a falta de impulsos elétricos que provoca alterações químicas no cérebro. Então é o espírito quem dirige o cérebro. Uma vez que o espírito não consegue dirigir, então o cérebro não tem essas alterações químicas dos neurotransmissores, dos impulsos nervosos, dos impulsos elétricos, não formando serotonina, noradrenalina, dopamina, que são os chamados elementos da alegria. Aí é um processo mais complexo. Aí sim é um quadro depressivo. Então a depressão não é de imediato, é da nossa rebeldia. É quando nós avaliamos e de repente nós somos convidados a tomar decisões difíceis. Eu não sei se vocês viram no Globo Repórter um grande executivo de uma multinacional cujo salário era 80 mil reais. Num quadro de tristeza, ele abandonou a empresa que ele trabalhava para trabalhar como artesão. E hoje ele ganha 4 mil reais. E ele diz: sou muito mais feliz hoje. Trabalho em casa. Mas ele viajava para o mundo todo, mas não constituiu família, perdeu a oportunidade de constituir família, porque tinha que se dedicar à empresa. 80 mil reais de salário. Imagina, todo mês você tem uma renda dessas.
Você não tem o que gastar com tanto dinheiro. Mas ele não era feliz. E no quadro de tristeza que a pessoa faz essa reflexão. Então, no processo depressivo, existem 3 tipos de terapia. A medicamentosa, que é a psiquiátrica, que precisa mesmo, quando a pessoa entra na depressão, não tristeza. Não tristeza, porque senão pode chegar a suicídio, então tem que ter a medicação, a terapia psicológica e a terapia espiritual no centro espírita. Não adianta só ir no centro espírita. E essa é uma introdução para o nosso 4º encontro sobre depressão que a gente vai ter no dia 26. Então, o assunto hoje não é depressão. Eu só fiz essa introdução aí para a gente compreender. Vamos voltar. Então, o que acontece com o espírito quando ele entra no quadro de tristeza? Ele é convidado a vivenciar essa mensagem do Espírito Lázaro, do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Que é linda. Esse capítulo, esse item de Lázaro, parece uma poesia, né? Obediência e resignação. Olha que lindo, gente. Obediência é o consentimento da razão. E resignação é o consentimento do coração. Ser obediente a Deus, ser obediente ao mundo espiritual, ser obediente à família, não é ser passivo. É consentir. O que é consentir? Você sabe o que está fazendo. Quando Gandhi abriu mão do cargo de advogado bem sucedido para servir o povo da Índia, provavelmente até a família dele questionou a atitude dele. Mas ele sabia o que estava fazendo. Imagina Francisco de Assis quando entrou num quadro de tristeza e resolveu abandonar a herança do pai. O grande sonho do seu Francesco, pai dele, em Assis, era que o filho fosse o sucessor de uma grande fortuna, de uma família de comerciantes tradicionais. E de repente Francisco deixa tudo isso para trás. O pai ficou louco, falou: você enlouqueceu, meu filho. Você perdeu o juízo. Eu vou te internar no sanatório. Se ele fosse espírito, você está obsidiado. Ele ia falar na hora para o Francisco de Assis. E aí, desequilibrado, ele disse: você faz toda essa brincadeira, você está brincando com a sua vida. Sabe por quê, meu filho? A roupa que você está no seu corpo, sou eu quem compro. Aí é fácil brincar com o meu dinheiro. Aí o Francisco tirou a roupa e falou: não, meu pai, nem mais a roupa que você me dá, eu tenho. Agora o que eu tenho aqui é meu. E aí dizem que ele viu um saco de arroz vazio, entrou dentro do saco de arroz, amarrou a cintura. Que a roupa franciscana, que é uma das mais belas e admiradas por toda a humanidade hoje, consegue adepto até o dia de hoje para a Irmandade. Então, quer dizer, mas Francisco, ele era obediente a Jesus. Mas não era uma obediência cega, era uma obediência racional. Ele sabia o que ele estava fazendo, né? A resignação é o consentimento do coração, é servir amando, é abrir mão de interesses medíocres, menores. E às vezes a gente não consegue entender. Eu me lembro, há uns 5 anos atrás, numa casa espírita, uma companheira chegou para mim e disse assim: Luiz, eu hoje estou muito feliz. E a gente às vezes está meio destemperado, tem aquela coisa que você está meio sem sal. E eu estava meio sem sal aquele dia, meio sem entusiasmo, né? Então tinha que fazer a palestra, mas estava meio sem inspiração. E ela, acho que foi encaminhada para poder conversar comigo, para poder me tirar daquele gelo espiritual que eu estava. E aí ela disse, eu disse assim: por quê? Ela disse: hoje completa 17 anos que eu evangelizo crianças. Aí eu olhei para ela, no meu pensamento pensei: grande coisa, grande coisa. Aí quando eu pensei isso, o espírito do Meimei me apareceu e falou para mim assim: meu filho, não faça isso. Vamos fazer as contas? A evangelização dura 1h30 em média, não é isso? Eu disse: é. Ele disse: uma boa evangelizadora, ela gasta no mínimo mais 1h30 para planejar, não é isso? Eu disse: é. Então são 3 horas por semana. Aí ela disse: vamos multiplicar isso por 4 semanas e meia, que é um mês. 3 vezes 4,5 dá 13,5.
Agora vamos multiplicar esses 13,5 por 12, que é um ano. Dá 170, 190 e alguma coisa. Agora vamos multiplicar isso, 13,5, não, dá 135, 150 alguma coisa, né? 162, dá 162. Aí ela falou, isso é um ano. Agora vamos multiplicar 162 por 10, dá 1.600. Mais 7, 2.000 e tantas horas de trabalho ativos no bem. Imagina a relação que ela construiu com o mundo espiritual. São 2.000 horas de contato com o mundo espiritual. 2.000 horas servindo. 2.000 horas encaminhando crianças para um mundo saudável. Muitas das crianças que ela evangelizou hoje são homens de bem. E aqueles que não são homens de bem, a mensagem está plantada no coração deles. Se essa companheira desencarnar agora, eu te pergunto, será que ela não tem amigo que vai recebê-la? Os amigos que a inspiraram na evangelização vão estar todos lá de cá esperando ela. Agora eu te digo, ela tem motivo para comemorar ou não tem? Eu disse, tem. Aí abracei ela, né? Ela não sabe do que eu estava pensando. E parabenizei. São 17 anos de trabalho. E para tomar uma decisão de servir, é preciso o quadro de tristeza. Eu tenho certeza que aqui na plateia tem pessoas aqui que falam, eu quero ser evangelizador. E está enrolando esse quadro há 4, 5, 10 anos. E fica às vezes a vida inteira ensaiando para fazer o bem. Mas essa companheira não, ela fazia o bem. Então, quando ela entrou nessa avaliação, ela chegou a um resultado saudável. Então, depois da tristeza, vem a alegria de você, não, eu estou bem nesse aspecto, estou bem nesse, preciso corrigir esse, né? Então, diz o Espírito Lázaro, né? A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O vício é a indiferença moral. Como nós somos indiferentes moralmente? Passamos vendo o outro cair, nem nos incomodamos. Jairus, um dia desse, estava passando e uma mãe quase parindo o filho. No meio da rua, na calçada. Aí uma companheira que estava com ela falou, Jairus, vem cá, essa mulher tem 1 hora que ela está aqui, gemendo de dor, estou vendo a hora dela botar o menino para fora. Já está parindo o menino. E o marido desesperado, pessoas do interior, pobres, não tinham como pagar um hospital particular. E ligou para a ambulância, ligou para o céu, ninguém chega. E o pessoal de volta passando, olhando. O comerciante ali também, como se não fosse nada. Aí um dos comerciantes, vendo a agitação da Jair da outra companhia, falou, vamos levá-la para o hospital. 1 hora depois, 1 hora ela estava ali. Só aquela hora. Não foi nem porque se sensibilizou. Talvez tenha sido para não dar problema para ela depois, porque isso podia ir para a rádio, para a televisão. Vocês se imaginam isso? Isso é indiferença moral. Aí quando ela decidiu levar a moça para o hospital, passou o carro da polícia, o marido pediu ajuda, os policiais colocaram na viatura e levaram o nenenzinho que nasceu aí no início do ano. Então essa é a questão. E no quadro de tristeza que a gente tem essa percepção. Allan Kardec pergunta aos espíritos, quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente à disposição física? Porque vocês já avaliaram que às vezes é de manhã que a gente acorda, a tristeza vem de manhã quando a gente acorda. Fala, nossa, hoje eu acordei tão para baixo. É assim? Ela vem no meio do dia também, mas uma boa parte das vezes é de manhã. Aí ela pergunta lá no livro dos Espíritos isso aí. Olha a resposta dos Espíritos. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais em contato com os Espíritos, ou que com eles estiveste durante o sono. Seja porque o médium, nós somos médiums,
A gente chega assim e fala: oi Ilma, tudo bem? E aquela alegria, aí eu abraço a Ilma, daqui a pouquinho a Ilma entra num quadro de tristeza. Quer dizer, entrou em contato com o mundo espiritual. E primeiro, o espírito passou o quadro de tristeza para a Ilma, e depois a Ilma parou para olhar para a espiritualidade dela. Então há um efeito duplo aí, né? Como diz o outro, duas cajas, mata dois coelhos com uma cajadada só. Quer dizer, a Ilma avalia a espiritualidade dela, e ao mesmo tempo o espírito que está ali próximo pode ser socorrido, se a médium for uma médium consciente do seu compromisso com o mundo espiritual. Então, essa tristeza ocorre durante o sono, mas pode ser também de quando a gente entra em contato com os espíritos. E inconscientemente, gente, a gente só sente. Mas depois, olha, eu estava tão bem, depois que eu abracei fulana, ela levou toda a minha energia. Não é assim? Parece que a pessoa sugou a energia da gente. Não é isso. É que a pessoa trazia uma tristeza que transferiu para nós. É como se fosse contagioso. Nós captamos porque à medida que nós entristecemos, nós atraímos também pessoas tristes. Agora o quadro só vai se complicar se a gente não tiver a capacidade de ouvir o nosso coração, de ouvir o nosso anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda, gente. Podemos conversar com ele, dizer para ele: o que é que você quer me falar? O que é que eu devo fazer? Nós estamos hoje, é o primeiro domingo do ano. Então é uma data nobre. Nós estamos ainda em fase de planejamento para 2014. Então a gente pode perguntar ao nosso guia espiritual: meu guia, o que você acha que eu devo fazer com relação à minha família, com relação ao meu trabalho, com relação àquele vizinho com quem eu me desentendi? Tem sempre aquele vizinho que a gente desentende, né? Aquele colega de trabalho que me persegue. E aí a gente vai ouvir o conselho do guia espiritual. É um momento para isso que a gente tem. Só que com alegria, saúde para dar e vender, abraçando todo mundo, tomando champanhe, a gente não vai conseguir fazer isso. A gente precisa voltar-se para dentro. No livro Pão Nosso, Emmanuel fala de um lugar deserto. Todos nós temos que encontrar um lugar deserto. Lugar deserto por quê? Um lugar sem ninguém, só a gente. Então, no passado a gente vai ver Moisés, nós vamos ver Gandhi, o próprio Jesus, que se isolava do deserto. Mas a gente não precisa fazer geograficamente, porque tem gente que vai para lugares lindíssimos. Por exemplo, em Minas Gerais aqui, né, a divisa Carangola com o sul do estado, o Caparaó, né, o Parque do Caparaó. A pessoa é capaz de ir lá no Caparaó, olhando para fora, sem se voltar para dentro. Ela olha aquela mata lindíssima e não consegue ver nada. Vamos tomar cachaça, vamos ficar bêbado. Ela vai lá para cima para ficar bêbado. Não sei para quê. Isso é para fazer aqui, né? Mas só para a gente perceber que não é a geografia que resolve. Guarapari nós temos aqui, ó, montanha pertinho, 20 minutos a gente está em Buenos Aires. Lindo, gente. Uma imagem disso. O clima maravilhoso. Em frente ali a BR-101. Mas o que adianta ir para lá se a gente tiver exterior? Na verdade, a Buenos Aires, ou o lugar deserto, é aqui dentro. A gente tem que parar. Só que é na tristeza que a gente faz isso. Porque nós não somos disciplinados. Não somos como os budistas, por exemplo, que tem essa disciplina íntima de meditação. Então a nossa meditação ocorre no momento da tristeza. E aí o tempo é que é o elemento que vai funcionar nesse momento de viagem para dentro de nós mesmos, né? Diz o Giordano Bruno: a luta contra o tempo é infrutífera, pois ele, o tempo, é inexorável, caminha para frente desobedecendo todas as leis humanas. No tempo, lei divina e natural, o futuro se torna presente, o presente se torna passado, queiramos ou não, lutemos ou não. Então Giordano nos convida a refletir, não lutar
contra o tempo, não tornar o tempo nosso inimigo, nem o saudosismo. Ah, no meu tempo. Eu hoje estava escutando o Vitor Hugo falando, hein? O Vitor Hugo está com 17 anos. Aí o Vitor Hugo falando para a Ana Luísa assim: no meu tempo, esse barulhinho aí era de quebra-queixo. Passou uma pessoa vendendo picolé na rua e ela fazia um barulhinho, apitando, um senhor deficiente, né? E aí o Vitor Hugo falou: no meu tempo, esse barulhinho era para vender quebra-queixo. Eu pensei: como no seu tempo, né? Ele tem 17. Então, a gente tem essa mania de falar no meu tempo que as coisas eram boas. Ah, no meu tempo a música era boa. Ah, o jovem hoje não sabe fazer música. Ah, o que será do jovem? Porque na minha época sim havia consciência política. Que nada, era tudo igual. A gente tem essa mania. Então nem o saudosismo da história do meu tempo, não tem coisa mais piegas e falta de respeito com os mais jovens do que isso. Agora eu posso falar, porque agora eu vou completar 50, então se eu falasse isso antes, dizendo: ah, está perseguindo os mais velhos, mas agora eu estou no grupo dos mais velhos, então posso falar. Então é uma falta de respeito com o jovem. Nada do meu tempo, não. É a mesma coisa. Ah, no meu tempo as moças respeitavam, eram os rapazes que convidavam, e não as moças. Mentira, a mulher sempre manipulou os homens. Sempre manipulou. Uma companheira disse assim, uma vez, que ela olhou para o marido e disse assim, ele solteiro, rapazinho, né, livre, disse que ela olhou para ele e falou: aquele homem lá vai ser meu marido. A mãe dela: menina, que história é essa? Ele vai ser meu marido, mãe. Tem hoje 40 anos de casado. E ele, bobo, acha que foi ele que conquistou ela. Entendeu? Então não mudou nada. E a gente acha que mudou. Mas mudaram coisas para pior e para melhor também, né? Então o tempo é o tempo. Não tem que ter saudosismo. Olha para trás e veja os momentos alegres. Que ele seja usado como estímulo para o presente. E os momentos tristes, que sejam usados com sabedoria para tirar dali proveito se tiver. Se não tiver também, esquece dele, deixa ele para lá. Mas não luta contra o tempo. Também não dá para viver o amanhã, porque o amanhã ainda não veio. É a chamada, né? A chamada... Como é que a gente chama, gente? Ansiedade. Precipitação, não. Preocupação. Vocês veem que é uma palavra que ela é incoerente na sua própria existência. Preocupação. Como é que alguém pode se ocupar antes? Você pode falar pré-projeto, pré-lançamento. Agora, preocupação, a ocupação é presente. Então, a própria palavra já denota falta de saúde. Então, a pessoa que é preocupada, ela está com falta de saúde mental. Ela tem que se ocupar. O que é que eu posso fazer hoje? Agora? Vou fazer. Agora, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Não dá. Não dá. Eu estou passando por um processo, quem sabe da minha história aí, sabe que eu estou passando por um processo que se eu entrar na preocupação, eu estou frito. Vou viajar terça-feira, né, ficar longe da família, mas então eu estou bom, vou viver hoje, vou curtir hoje, né? Então é hoje, é amanhã, e aí terça-feira vamos ver o que é que acontece. Não dá para a gente preocupar-se. Então o importante é o presente, nada de lutar contra o tempo. Aí Jordano vai dizendo: o passado é um balizador para orientar a vida presente, como retrovisor de um automóvel. Devemos olhar o pretérito rapidamente, sem nos perdermos. Se o motorista, se ele ficar olhando pelo retrovisor, ele vai bater o carro. Olhou, analisou e olha para frente de novo. De vez em quando é bom olhar para trás, até para ver o quanto evoluímos, o quanto crescemos. Mas é só dar uma olhadinha e vamos voltar para o presente. E ele diz assim: a culpa é a tentativa de parar o relógio do tempo, voltar aos ponteiros, para tomar decisões diferentes daquela que tomamos. A ideia é nobre, porém é equivocada, à medida que tenta realizar o impossível. Ah, se eu pudesse, eu teria agido diferente. Tá, mas aí você não pode, já foi. Eu queria. Não, você não queria. Ou você quer, ou você... Negócio de queria, o que queria? Eu quero. Mas eu queria, eu deveria, eu devia. Não, eu devo. Tudo bem, eu deverei, agora devia, já foi.
Então não dá pra gente... A culpa então é essa tentativa de parar o relógio, voltar o ponteiro e tentar fazer diferente. Não dá pra fazer isso. O ressentimento, ressentir, ou seja, sentir de novo, algo que deveria estar sepultado no passado. Lembrança deve provocar sentimentos novos, sentimos contextualizados com a realidade do presente. Então, as lembranças do passado devem provocar sentimentos novos. Por exemplo, quem tem filho rapaz aqui, aí vai lembrar quando ele era criança, vai dizer, nossa, era tão bonito quando o Carlinhos ou o Juninho jogava bola de gude, corria para lá e para cá, na chuva. Que bom, hoje ele é um homem honesto. Pronto, contextualizou. Ah, meu Deus, eu sinto tanta falta daquele Carlinhos, agora esse homem aqui que não me obedece. Não, não dá. Carlinhos não vai voltar mais, é o Carlão agora. E aí acabou, é esse filho que você tem que, né? Você não educou direito, paciência. Às vezes fala, mãe, tem sorvete? Que barra daquele homão. Não, paciência. Meu filho, vai lá no supermercado e compra, é bom que você traz um pouquinho para mim. Mas não dá mais para voltar, já foi. Já foi. Então, lembrar, né? A lembrança tem que provocar o quê? Contextualização. Eu tenho que contextualizar com a vida presente. Quando eu fui jovem, quando eu fui evangelizador, quando eu engatinhei, quando eu ia para a escola. Mas o que isso me trouxe? De bom ou de dificuldades? Foco no presente, né? Percebemos as grandes possibilidades que temos hoje de viver. Gratidão a Deus por perceber que tudo o que nos acontece tem uma finalidade útil. Finalidade que é o nosso progresso espiritual. A nossa felicidade perene. Tudo o que nos acontece é para a nossa felicidade. Ah, mas eu perdi a perna. É para a sua felicidade. Mas não é impossível isso. Só o futuro você vai entender. O bom do Espiritismo é que ele nos mostra a imortalidade da alma. Agradecer em pensamento a pessoa que nos... Isso aqui é difícil, ó. Agradecer em pensamento a pessoa que nos fez sentir feridos. Veja que ele não fala a pessoa que nos feriu. A pessoa que nos fez sentir feridos. Somos nós que sentimos. Às vezes o outro nem falou para a gente pessoalmente. A gente que entendeu, né? Foi graças a essa pessoa que descobriu os novos caminhos que a vida nos oferece. Eu estava refletindo sobre um fato que aconteceu comigo em 1990. Fazem 24 anos. Eu pensei, graças a Deus, que aquela pessoa fez isso comigo. Hoje eu estou na condição que estou, porque ela me possibilitou buscar novos caminhos. Se não fosse isso, eu estaria em outra situação. Então, como eu estou bem hoje, significa que ela é partícipe desse bem. Então, agradecer mesmo quem nos fez mal. Porque até o mal que nos fazem é para o nosso bem. Que coisa, né? João de Anjos diz assim, o mal que te faz mal não é o mal que te fazem, é o mal que você faz aos outros. Mas o maior bem que te faz bem não é o bem que te fazem, é o bem que você faz aos outros. Então, se o outro me fez mal, não tem nenhum problema, porque eu não posso eu fazer o mal. E aí perdoar-se é viver o presente, colhendo o pretérito, plantando sementes que no futuro darão frutos sazonados, doces e deliciosos, né? O livro Terapêutica do Perdão, essa encadernação, ela vai estar sendo lançada no final do mês, aqui no Brasil, pela editora Guiado. A gente tem alguns exemplares aí que eu deixei guardado naquela caixinha pequenininha, Claudinha. Uma lacrada que eu trouxe. Para o dia do seminário sobre Terapêutica do Perdão. Nem vou levar para a Europa, não. Eles vou deixar aí. Aí depois, se vocês quiserem, nós vamos encomendar. Então, o perdão é perdoar ao outro, né? E perdoar-se. Perdoar a si mesmo. A frase é do Jordano Bruno, não é minha, tá, gente? E aí tem esse Feliz Natal aqui atrasado, né? A gente aproveitou de uma outra, da que nós fizemos em Colatina, mas o que eu queria mostrar aí é essa face desse ser extraordinário, que é quem nos ajuda a lidar com o tempo. Viveu um tempo que dura, segundo o calendário gregoriano, 2014 anos. 2014 anos que ele é presente. Ele não foi passado. Mesmo antes de vir, ele já era presente.
Então ele nunca foi futuro e nunca será passado. Isso é lidar com o tempo. E para a gente encerrar o nosso diálogo fraterno desta noite, nós nos lembramos de um Pai Nosso, porque o Pai Nosso foi ensinado por Jesus. É a oração que ele ensinava para os apóstolos. E o Pai Nosso, como é uma oração nobre, extraordinária, a mais bela de todas, ela foi ganhando outras versões. Poetas foram reconstruindo o Pai Nosso. A gente tem um poeta aqui que é o Romero, né, que faz poesia maravilhosa. E tem o Sampaio que está chegando também aí, que é poeta. Então um poeta resolveu fazer um Pai Nosso diferente. E ele diz assim: Pai nosso que estais na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o vosso nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração com teu reino de bondade, de paz e prosperidade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Dá-nos o carinho do pão espiritual, Senhor. Cuidai dos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade, de dor. Auxilia-nos a sermos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Senhor, com a tua proteção, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja tenha no altar a caridade. E seja feita, Senhor, a sua vontade, e não a minha. Que assim seja. Muita paz a todos.